Inteligência, ameaça ou profecia? Olá, família Minutos com Bíblia! Sejam extraordinariamente bem-vindos a mais um vídeo que vai mexer com a sua percepção da realidade, da fé e do futuro. Hoje, nós vamos embarcar em uma jornada fascinante e, por que não dizer, um pouco assustadora, para explorar um tema que está moldando nosso presente e definindo nosso amanhã, a inteligência artificial. Pare um instante e reflita. Há poucos anos, a ideia de máquinas pensando e tomando decisões parecia coisa de filme de ficção científica, como os icônicos personagens HAL 9000 de 2001, Uma Odisseia no Espaço, com sua fria lógica, ou a temível Skynet de O Exterminador do Futuro, com sua ambição de dominação. Mas olhe ao seu redor, a IA já está aqui, infiltrada em nossos celulares, em nossos carros, em nossos lares, transformando a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Desde o simples aplicativo que te indica o melhor trajeto evitando o trânsito caótico da cidade, até os sofisticados softwares que criam obras de arte digitais em questão de segundos, passando pelos algoritmos que personalizam o seu feed de notícias e os chatbots que respondem às suas dúvidas online, a inteligência artificial deixou de ser uma promessa distante para se tornar uma força poderosa e cada vez mais presente em nosso cotidiano. Agora, a grande questão que pulsa em nossos corações e que vamos dissecar juntos aqui no Minutos com Bíblia é: essa onda tecnológica avassaladora é uma bênção divina? Um presente de Deus para facilitar a nossa jornada e nos impulsionar para um futuro de mais conforto e progresso? Ou será que ela carrega consigo uma ameaça sombria, um perigo real para os nossos empregos, para a nossa liberdade, para a essência da nossa humanidade e, quem sabe, até para a nossa fé? E indo ainda mais fundo nas questões que tocam a nossa espiritualidade, será que a ascensão meteórica da inteligência artificial faz parte de um plano maior, de uma profecia bíblica se cumprindo diante dos nossos olhos, como um sinal dos tempos que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Prepare-se para uma análise profunda e reveladora. Pegue a sua Bíblia, abra o seu coração e a sua mente e vamos juntos desvendar os mistérios da inteligência artificial sob a perspectiva eterna da Palavra de Deus. Este vídeo promete te fazer pensar, te questionar e, acima de tudo, te aproximar da verdade. O que é inteligência artificial? Desmistificando essa tecnologia fascinante. Para que possamos construir uma compreensão sólida sobre esse tema, precisamos primeiro mergulhar no universo da inteligência artificial e desmistificar alguns conceitos. Em sua essência, a IA busca dotar as máquinas com a capacidade de simular a inteligência humana. Isso envolve a habilidade de aprender com a experiência, identificar padrões complexos em grandes volumes de dados, raciocinar de forma lógica, resolver problemas e até mesmo tomar decisões com base nas informações disponíveis. Não estamos falando, pelo menos na maioria dos casos atuais, de robôs com autoconsciência ou emoções complexas como as nossas. A inteligência artificial que vemos hoje é, em grande parte, baseada em algoritmos sofisticados e modelos matemáticos que permitem aos computadores analisar dados, aprender com eles e, assim, executar tarefas específicas de maneira cada vez mais eficiente e autônoma. Imagine um programa de computador que recebe milhares de fotos de gatos e cachorros. Através de algoritmos de aprendizado de máquina, ele consegue identificar padrões nas fotos, como o formato das orelhas, o tipo de pelo, o tamanho do focinho. Depois de analisar essa enorme quantidade de dados, o programa se torna capaz de identificar corretamente se uma nova foto é de um gato ou de um cachorro. Essa é a essência da IA em ação: aprender com os dados para realizar tarefas inteligentes.
Pense na tecnologia por trás dos seus aplicativos favoritos. Os filtros que você aplica nas suas fotos para realçar a beleza ou adicionar efeitos divertidos. Por trás dessa mágica, existe um sistema de inteligência artificial que analisa os pixels da sua imagem, detecta rostos, reconhece características e aplica as transformações desejadas. Os sistemas de recomendação que te sugerem séries e filmes na sua plataforma de streaming, músicas no seu aplicativo de áudio ou produtos naquela loja online que você tanto gosta. Esses sistemas utilizam algoritmos de IA para analisar o seu histórico de visualizações, suas preferências, o que outras pessoas com gostos semelhantes consomem e, assim, te apresentar sugestões personalizadas que têm grandes chances de te agradar. A evolução dessa tecnologia é exponencial. O que parecia futurista há uma década, hoje é comum. Há 10 anos, carros autônomos eram apenas uma visão distante. Hoje, já existem protótipos avançados rodando em algumas cidades do mundo. O que era experimental há alguns anos, agora está sendo implementado em larga escala em diversas áreas, desde a medicina e a indústria até o entretenimento e a segurança. Na medicina, a IA já está sendo usada para auxiliar no diagnóstico de câncer, com uma precisão que, em alguns casos, supera a dos médicos humanos. Na indústria, robôs equipados com IA realizam tarefas complexas em linhas de produção, aumentando a eficiência e a qualidade. No entretenimento, a IA está sendo utilizada para criar jogos mais imersivos e experiências personalizadas. Na segurança, sistemas de vigilância com reconhecimento facial e análise de comportamento estão se tornando cada vez mais comuns. Essa rápida transformação do nosso mundo pela IA levanta questões profundas sobre o nosso futuro como sociedade e como indivíduos. Agora que você já sabe o que é IA, uma tecnologia complexa, mas cada vez mais presente, vamos responder a uma pergunta fundamental. A IA pode trazer bênçãos para a humanidade? Vamos direcionar nosso olhar para o lado mais promissor da inteligência artificial. Quais são as bênçãos potenciais que essa tecnologia pode trazer para a nossa jornada aqui na Terra? A verdade é que o horizonte de possibilidades é vasto e inspirador, e quando olhamos com atenção para as diversas áreas da vida humana, começamos a vislumbrar um futuro onde a IA pode ser uma poderosa ferramenta para o bem. Na área da saúde, por exemplo, a IA tem o potencial de revolucionar a medicina de maneiras que antes só víamos em filmes de ficção científica. Imagine sistemas computacionais avançadíssimos, capazes de analisar exames de imagem como ressonâncias magnéticas, tomografias e radiografias com uma precisão que supera a capacidade do olho humano, detectando doenças como o câncer, o Alzheimer e outras enfermidades graves em seus estágios mais iniciais, quando as chances de cura e de tratamento eficaz são significativamente maiores. Essa detecção precoce, possibilitada pela análise rápida e precisa de grandes volumes de dados médicos, pode salvar inúmeras vidas e melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas. A IA pode auxiliar na descoberta de biomarcadores, que são indicadores biológicos de uma doença, permitindo diagnósticos ainda mais precoces e personalizados. Além disso, algoritmos de aprendizado de máquina podem analisar históricos médicos complexos, identificando padrões e fatores de risco que poderiam passar despercebidos por médicos humanos, levando a intervenções preventivas mais eficazes. Na área de diagnóstico por imagem, a IA pode auxiliar radiologistas a identificar anomalias sutis, reduzindo a taxa de falsos negativos e aumentando a confiança nos resultados dos exames. Pense também no desenvolvimento acelerado de novos medicamentos e terapias personalizadas. A IA pode analisar vastos conjuntos de dados genômicos, proteômicos e metabolômicos, identificando padrões complexos e ajudando os cientistas a compreender melhor as causas das doenças em nível molecular e celular, o que é fundamental para o desenvolvimento de terapias mais direcionadas e eficazes.
A IA pode prever como diferentes drogas interagirão com o corpo humano, acelerando o processo de descoberta de novos medicamentos e reduzindo os custos da pesquisa farmacêutica. Além disso, a IA pode ser usada para personalizar terapias, como a terapia gênica e a imunoterapia, adaptando os tratamentos às características genéticas e específicas de cada paciente, tornando os tratamentos muito mais eficazes e com menos efeitos colaterais, revolucionando a forma como as doenças são tratadas, especialmente aquelas que atualmente não possuem cura ou tratamento eficaz. Considere ainda a possibilidade de monitoramento remoto de pacientes crônicos e idosos. Dispositivos vestíveis e sensores inteligentes alimentados por IA podem coletar dados de saúde em tempo real, como frequência cardíaca, pressão arterial, níveis de glicose, atividade física, padrões de sono e até mesmo dados sobre a qualidade do ar no ambiente do paciente, enviando alertas automáticos para os médicos e cuidadores em caso de qualquer anormalidade ou sinal de alerta precoce. Isso permite um acompanhamento muito mais próximo e contínuo dos pacientes, prevenindo complicações agudas, evitando hospitalizações desnecessárias e levando cuidados médicos de qualidade para comunidades isoladas e para aqueles que têm dificuldades de acesso aos serviços de saúde, como idosos que vivem sozinhos em áreas rurais, pessoas com mobilidade reduzida ou pacientes em recuperação em suas casas. A IA pode ser uma verdadeira bênção para a saúde pública, tornando os cuidados mais acessíveis, personalizados, preventivos e eficientes, melhorando a qualidade de vida e reduzindo os custos dos sistemas de saúde. Em nosso cotidiano, a IA pode assumir tarefas repetitivas e desgastantes, liberando nosso tempo e a nossa energia mental para atividades que realmente nos trazem alegria, realização e crescimento pessoal e espiritual. Pense na automação de processos complexos em empresas e indústrias. A IA pode analisar grandes volumes de dados financeiros para identificar fraudes e otimizar investimentos, otimizar cadeias de suprimentos prevendo interrupções e gargalos, gerenciar estoques de forma inteligente para evitar faltas ou excessos, prever demandas de mercado com maior precisão e automatizar tarefas burocráticas como o processamento de documentos e a emissão de relatórios, aumentando a produtividade, reduzindo custos operacionais e minimizando erros humanos, permitindo que os profissionais se concentrem em atividades mais estratégicas, criativas e que exigem habilidades exclusivamente humanas, como a tomada de decisões complexas e a interação interpessoal. Nos assistentes virtuais que já utilizamos em nossos smartphones e dispositivos domésticos, a IA continuará a evoluir, tornando-se ainda mais inteligente, proativa e útil em nosso dia a dia. Eles poderão nos ajudar a organizar nossas agendas de forma mais eficiente, agendando compromissos e lembrando-nos de tarefas importantes. A gerenciar nossas finanças pessoais de maneira mais inteligente, monitorando nossos gastos e sugerindo formas de economizar e investir. A lembrar de aniversários e datas importantes, a obter informações rapidamente sobre qualquer assunto, a traduzir idiomas em tempo real e a simplificar as tarefas domésticas, controlando a iluminação, a temperatura, os eletrodomésticos e até mesmo preparando listas de compras e fazendo pedidos online, liberando nosso tempo para atividades mais significativas, como passar tempo com a família e amigos, dedicar-nos a hobbies e atividades de lazer e investir em nosso crescimento pessoal e espiritual. Nos sistemas de transporte, a promessa dos veículos autônomos impulsionados por IA é enorme e vai muito além da simples conveniência. Eles têm o potencial de tornar o trânsito muito mais seguro, reduzindo drasticamente o número de acidentes causados por falha humana, que é a principal causa de colisões nas estradas, eliminando fatores como distração, fadiga e erro humano. Além disso, podem otimizar o fluxo de veículos nas cidades, aprendendo com os padrões de tráfego e ajustando rotas em tempo real para diminuir os congestionamentos e o tempo gasto em deslocamentos. Além disso, serem mais eficientes em termos de consumo de energia, utilizando rotas otimizadas e estilos de direção mais suaves, contribuindo para a redução da poluição do ar e das emissões de gases de efeito estufa, tornando as cidades mais limpas e sustentáveis. Isso poderia transformar a mobilidade urbana e o nosso dia a dia de maneiras profundas, liberando tempo e reduzindo o estresse associado ao transporte.
E na educação, a IA pode personalizar o aprendizado de uma forma nunca antes vista na história da humanidade. Imagine plataformas educacionais inteligentes que se adaptam ao ritmo, ao estilo de aprendizado, aos interesses e às necessidades específicas de cada aluno individualmente, oferecendo conteúdo e atividades sob medida para maximizar o seu potencial de aprendizado. A IA pode identificar as áreas em que cada estudante tem mais dificuldade e oferecer apoio direcionado, com explicações alternativas, exemplos adicionais e exercícios de reforço, tornando o aprendizado mais eficaz e motivador. Além disso, a IA pode tornar a educação mais acessível, inclusiva e engajadora, quebrando barreiras geográficas e econômicas e abrindo portas para o conhecimento para pessoas em todo o mundo, independentemente de sua localização, condição social, deficiências ou limitações físicas. Imagine um estudante em uma área remota, tendo acesso a um tutor virtual inteligente e paciente, que o auxilia em tempo real, respondendo às suas perguntas e adaptando o ensino às suas necessidades. Ou uma pessoa com deficiência visual, podendo aprender através de interfaces adaptadas e personalizadas que utilizam tecnologias de leitura de tela e reconhecimento de voz. Na produção de alimentos, a IA pode contribuir significativamente para tornar a agricultura mais eficiente, produtiva, sustentável e capaz de alimentar uma população global em crescimento constante, ao mesmo tempo em que reduz o impacto ambiental da atividade agrícola. Ela pode analisar dados sobre o clima, as características do solo, a incidência de pragas e doenças nas plantações e o comportamento dos animais em criações para otimizar o plantio, a irrigação, a aplicação de fertilizantes e a colheita, reduzir o uso de pesticidas e herbicidas através de técnicas de agricultura de precisão e melhorar a saúde e a produtividade das lavouras e da criação de animais, levando a alimentos mais nutritivos, mais acessíveis em termos de preço e produzidos de forma mais responsável com o meio ambiente e com o bem-estar animal. E até mesmo na exploração do universo, a IA já desempenha um papel fundamental e continuará a ser uma ferramenta essencial para expandirmos nossos conhecimentos sobre o cosmos e nosso lugar nele. Ela é utilizada para processar as vastas e complexas quantidades de dados coletadas por telescópios terrestres e espaciais, para controlar o funcionamento de sondas e rovers em ambientes remotos e hostis, para navegar em ambientes desconhecidos e perigosos e até mesmo para auxiliar os cientistas na busca por sinais de vida extraterrestre, analisando grandes quantidades de dados em busca de padrões incomuns ou anomalias que possam indicar a presença de outras formas de vida. A IA pode nos ajudar a desvendar os segredos do cosmos de maneiras que antes eram consideradas puramente ficção científica. É inegável, portanto, que o potencial da inteligência artificial para trazer bênçãos significativas e transformadoras para a humanidade é imenso e empolgante. Desde a melhoria da saúde e da educação para todos, até o impulso à inovação científica em diversas áreas e a contribuição para a preservação do nosso planeta, a IA tem o poder de transformar o nosso mundo para melhor, abrindo novas fronteiras e oferecendo soluções para alguns dos desafios mais complexos que enfrentamos como civilização. Mas será que essa visão otimista de um futuro brilhante impulsionado pela inteligência artificial é completa? Será que todas essas promessas de progresso e bem-estar vêm sem nenhum tipo de contrapartida? Existe um outro lado dessa moeda que precisamos analisar com atenção e cautela? Possíveis ameaças e problemas que a IA pode trazer. Com o coração aberto e a mente alerta, vamos nos debruçar sobre as preocupações e os potenciais riscos que a inteligência artificial pode representar para a humanidade. Uma das apreensões mais significativas gira em torno do futuro do trabalho. À medida que a IA se torna mais sofisticada e capaz de realizar tarefas cada vez mais complexas, que antes exigiam a inteligência e a criatividade humanas, muitos postos de trabalho que hoje são ocupados por seres humanos podem se tornar obsoletos, substituídos por máquinas e algoritmos que trabalham 24 horas por dia, sem descanso e sem a necessidade de salários ou benefícios. Essa transformação no mercado de trabalho pode ter consequências profundas em diversos setores da economia e na vida de milhões de pessoas.
Pense, por exemplo, na área de atendimento ao cliente, um setor que emprega uma parcela significativa da população global. Chatbots com inteligência artificial já são capazes de responder a perguntas complexas, solucionar problemas básicos, fornecer informações detalhadas sobre produtos e serviços e interagir com clientes de maneira cada vez mais natural e convincente. À medida que essa tecnologia de processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina avança, é altamente provável que um número crescente de funções de atendimento humano, desde o suporte técnico até o atendimento comercial, seja automatizado, levando à perda de empregos para milhões de pessoas que atualmente trabalham nesse setor. Isso exigirá uma adaptação da força de trabalho e a necessidade de requalificação para novas áreas de atuação. Na indústria manufatureira, a automação já é uma realidade há décadas, mas a inteligência artificial está elevando a automação a um novo patamar. Robôs equipados com IA não apenas realizam tarefas repetitivas em linhas de produção, como soldagem, pintura e montagem de produtos, mas também estão se tornando capazes de aprender novas tarefas, colaborar com trabalhadores humanos de forma mais segura e eficiente e até mesmo tomar decisões complexas em tempo real para otimizar os processos de produção. Com o desenvolvimento de robôs mais versáteis, adaptáveis e inteligentes, a tendência é que a automação se expanda para um número ainda maior de atividades industriais, impactando significativamente a demanda por mão de obra humana em fábricas e outros ambientes de produção. O setor de transporte também está à beira de uma grande transformação, com o desenvolvimento e a eventual implementação em larga escala de veículos autônomos. Caminhões, ônibus, táxis e carros particulares que dirigem sozinhos, utilizando sensores avançados, softwares de inteligência artificial e sistemas de navegação sofisticados, têm o potencial de revolucionar completamente a logística de transporte de mercadorias e o transporte de passageiros em áreas urbanas e rurais. No entanto, essa revolução tecnológica também pode levar à perda de empregos para milhões de motoristas profissionais em todo o mundo, desde caminhoneiros e motoristas de ônibus até taxistas e motoristas de aplicativos. A transição para um sistema de transporte autônomo exigirá um planejamento cuidadoso para mitigar os impactos sociais e econômicos dessa mudança. Da mesma forma, em outras áreas como a agricultura e a construção civil, a automação impulsionada por IA está começando a substituir trabalhadores humanos em diversas tarefas que antes exigiam força física e habilidades manuais. Drones e tratores autônomos podem realizar o plantio, a pulverização e a colheita de culturas com maior eficiência e precisão. Robôs de construção podem executar tarefas como alvenaria, pintura e soldagem de estruturas, reduzindo a necessidade de trabalhadores humanos em canteiros de obras. Essas mudanças, embora possam aumentar a produtividade e reduzir os custos nessas indústrias, também podem levar à perda de empregos para trabalhadores que não possuem habilidades especializadas em outras áreas. Essa substituição de trabalhadores humanos por máquinas e algoritmos inteligentes pode levar a um aumento significativo do desemprego em certos setores da economia, gerando um impacto social e econômico considerável que precisará ser abordado por meio de políticas públicas adequadas. Além disso, pode ocorrer uma polarização ainda maior do mercado de trabalho, com uma demanda crescente por profissionais altamente qualificados e especializados em áreas específicas da IA, como cientistas de dados, engenheiros de machine learning, especialistas em robótica e desenvolvedores de software com conhecimento em inteligência artificial, enquanto trabalhadores com habilidades mais rotineiras, manuais ou facilmente automatizáveis podem enfrentar dificuldades crescentes de reinserção no mercado de trabalho, resultando em um aprofundamento das desigualdades sociais e em uma concentração ainda maior de riqueza nas mãos daqueles que controlam a tecnologia, os algoritmos e os meios de produção automatizados. Outra questão crucial e cada vez mais urgente que acompanha a rápida ascensão da inteligência artificial é a da privacidade e da segurança dos nossos dados pessoais. A IA se alimenta de informações.
Para aprender, evoluir e funcionar de forma eficaz, ela precisa analisar vastas quantidades de dados pessoais, como nossos hábitos de consumo, nossas preferências individuais, nossas conversas online em redes sociais e aplicativos de mensagens, nossa localização geográfica em tempo real, nossos dados de saúde sensíveis, nossas informações financeiras detalhadas e até mesmo nossas características biométricas únicas, como impressões digitais e dados de reconhecimento facial. Essa coleta massiva de dados pessoais por empresas de tecnologia, governos e outras organizações levanta sérias indagações e preocupações sobre como essas informações estão sendo coletadas, armazenadas em servidores muitas vezes localizados em outros países, processadas utilizando algoritmos nem sempre transparentes e utilizadas para diversos fins, nem sempre claros para os usuários. Quem nos garante que essas informações altamente sensíveis e pessoais não serão acessadas por pessoas mal intencionadas, como hackers, criminosos cibernéticos ou até mesmo funcionários corruptos com acesso a esses sistemas, que podem roubar nossos dados para cometer fraudes financeiras em nosso nome, roubo de identidade com consequências devastadoras para nossa reputação e crédito ou outros crimes cibernéticos? Quem nos protege contra o uso indevido dessas informações por empresas de tecnologia, que podem utilizá-las para nos manipular sutilmente, influenciar nossas decisões de compra através de publicidade direcionada e comportamental, direcionar propaganda política personalizada com o objetivo de alterar nossas opiniões e votos, ou até mesmo desinformar nossos movimentos e atividades online de forma constante, invadindo nossa privacidade e restringindo nossa liberdade de expressão? Quem garante que esses vastos e valiosos bancos de dados de informações pessoais estarão seguros contra vazamentos acidentais, exposições não autorizadas e vulnerabilidades de segurança cibernética, que podem resultar em vazamentos massivos de informações com consequências potencialmente graves e de longo alcance para nossas vidas e para a segurança de nossos dados mais íntimos? Além disso, a IA tem o potencial de ser utilizada para criar, disseminar e amplificar desinformação em larga escala, representando uma séria ameaça à verdade, à democracia, à estabilidade social e à própria capacidade dos indivíduos de formar opiniões informadas e tomar decisões racionais. Ferramentas de geração de notícias falsas, capazes de produzir textos e artigos que parecem legítimos e factuais, e de criação de deepfakes, vídeos, áudios e imagens manipulados que parecem incrivelmente reais, mostrando pessoas dizendo ou fazendo coisas que nunca realmente aconteceram, estão se tornando cada vez mais acessíveis, sofisticadas e difíceis de detectar até mesmo por especialistas. Além dessas ameaças mais amplas que afetam a sociedade como um todo, a IA também pode apresentar uma série de problemas em níveis mais individuais e sociais, impactando a vida das pessoas de maneiras diversas e muitas vezes sutis. A crescente dependência de sistemas de IA para realizar tarefas cotidianas, desde a navegação por GPS até a correção automática de textos, pode levar a uma gradual perda de habilidades cognitivas importantes e a diminuição da capacidade humana de resolver problemas de forma independente, pensar criticamente e tomar decisões por conta própria. Mas me diz uma coisa, será que essas ameaças e incertezas são apenas o resultado inevitável do progresso tecnológico descontrolado, uma consequência natural da busca humana por inovação? Ou será que existe uma dimensão espiritual mais profunda nessa história, algo que transcende a simples evolução da tecnologia? Será que a ascensão da inteligência artificial tem algum significado especial à luz das profecias bíblicas sobre os últimos tempos, um sinal dos tempos que devemos observar com atenção e discernimento? A inteligência artificial e as profecias bíblicas. Chegamos agora a um ponto da nossa análise que exige sensibilidade, estudo aprofundado das Escrituras e, acima de tudo, uma busca sincera por entendimento à luz da Palavra de Deus. O que a Bíblia, esse livro atemporal e repleto de sabedoria divina, tem a nos dizer sobre um fenômeno tão contemporâneo e impactante como a inteligência artificial? É crucial reconhecer desde o início que a Bíblia não menciona diretamente a inteligência artificial com esse termo específico. Afinal, essa é uma invenção tecnológica que surgiu muitos séculos depois da escrita dos textos bíblicos. No entanto, como crentes que creem na inspiração divina das Escrituras, podemos examinar princípios bíblicos fundamentais e profecias relevantes à luz do contexto da ascensão da IA, para buscarmos discernimento sobre o seu significado e o nosso papel diante dela.
Uma profecia notável que frequentemente vem à mente quando pensamos no rápido avanço do conhecimento humano e na multiplicação da tecnologia é encontrada no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Será que a explosão da inteligência artificial, com sua capacidade incomparável de processar, analisar e gerar conhecimento em uma escala sem precedentes na história da humanidade, não seria uma manifestação desse aumento exponencial da ciência profetizado para os últimos dias que antecedem a volta de Cristo? A velocidade com que a IA está se desenvolvendo e se integrando em todos os aspectos de nossas vidas parece ecoar essa profecia de maneira impressionante. A corrida de um lado para o outro pode ser interpretada não apenas como um aumento da mobilidade física, mas também como o fluxo incessante de informações e ideias através de redes digitais, impulsionado em grande parte pela inteligência artificial. A capacidade da IA de analisar vastos conjuntos de dados em segundos e gerar insights que levariam anos para os humanos descobrirem representa uma multiplicação do conhecimento em um ritmo nunca antes imaginado. Essa profecia nos convida a refletir sobre o propósito desse aumento do conhecimento e como ele se encaixa no plano de Deus para o final dos tempos. Será que esse conhecimento amplificado será usado para o bem da humanidade e para a glória de Deus, ou será que ele será pervertido e usado para fins egoístas e destrutivos? A resposta a essa pergunta dependerá, em última instância, das escolhas que fizermos como indivíduos e como sociedade. As Escrituras também nos alertam repetidamente sobre um período de grande engano e manipulação que marcará os tempos que antecederão a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24, o próprio Jesus nos adverte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 9 a 12, somos avisados sobre a operação do erro, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para aqueles que não receberam o amor da verdade para serem salvos. Como vimos na sessão anterior, a IA, com sua capacidade de criar notícias falsas convincentes e gerar deepfakes que parecem reais, tem o potencial de ser utilizada como uma ferramenta poderosa para disseminar desinformação em larga escala e manipular a opinião pública de maneiras extremamente sofisticadas. Seria isso um prenúncio desses tempos de engano previstos nas Escrituras? A capacidade da IA de gerar conteúdo falso, mas altamente realista, em forma de texto, imagem, áudio e vídeo, representa um desafio sem precedentes para nossa capacidade de discernir a verdade da mentira. Falsos profetas e falsos mestres poderão utilizar avatares digitais hiperrealistas e discursos gerados por IA para enganar multidões e propagar doutrinas falsas. A manipulação da realidade através de deepfakes poderá ser utilizada para difamar pessoas, incitar violência e interferir em processos democráticos. A proliferação de informações falsas impulsionada pela IA poderá criar um ambiente de confusão e desconfiança generalizada, tornando ainda mais difícil para as pessoas encontrarem a verdade e se agarrarem a ela. Essa profecia nos chama à vigilância e à necessidade de buscarmos a verdade em Cristo e na Sua palavra, que são o único fundamento seguro em tempos de engano crescente. Outra profecia que merece nossa atenção cuidadosa é a descrição da marca da besta, encontrada no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. De faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome.
Embora seja fundamental sermos cautelosos e evitemos interpretações sensacionalistas ou dogmáticas sobre o cumprimento específico dessa profecia, podemos imaginar como sistemas avançados de identificação biométrica e controle baseados em inteligência artificial poderiam, em um cenário futuro onde um governo global exerça um controle sem precedentes sobre a população, ser utilizados para implementar um sistema de controle econômico e social como esse descrito no livro do Apocalipse. A tecnologia da IA, com sua capacidade de rastrear, identificar e controlar indivíduos em uma escala massiva através de reconhecimento facial, leitura de íris, implantes subcutâneos e outras formas de identificação biométrica, levanta questões importantes sobre as implicações para a liberdade individual, a autonomia humana e a privacidade nos últimos dias. Um sistema global de identificação digital integrado a um sistema de moeda digital controlado centralmente e alimentado por inteligência artificial poderia, teoricamente, permitir o controle total sobre as transações financeiras e as atividades de cada indivíduo, restringindo a capacidade de comprar ou vender para aqueles que não aderirem a determinado sistema ou ideologia. Essa profecia nos desafia a permanecermos firmes em nossa fé e a não nos conformarmos com os sistemas do mundo que buscam controlar e oprimir, lembrando que nossa lealdade final é a Deus e ao seu reino eterno. Além dessas profecias mais conhecidas, podemos também refletir sobre outros aspectos das Escrituras à luz da ascensão da IA. Por exemplo, a Bíblia nos fala sobre o surgimento de um líder mundial, o Anticristo, que terá grande poder e influência sobre as nações. Será que a IA poderia ser uma ferramenta utilizada por esse líder para exercer controle global e manipular as massas? A capacidade da IA de processar e analisar informações em tempo real, de influenciar o comportamento humano através de algoritmos de recomendação e de criar narrativas persuasivas poderia ser utilizada por um líder autoritário para consolidar seu poder e impor sua vontade sobre o mundo. Também podemos considerar a profecia sobre a formação de uma imagem da besta que fala e faz morrer aqueles que não a adoram. Apocalipse 13:15. Embora a interpretação dessa passagem seja complexa, podemos imaginar como a inteligência artificial, combinada com robótica avançada, poderia levar à criação de entidades tecnológicas com uma aparência quase humana e a capacidade de interagir com o mundo de forma autônoma, potencialmente sendo usadas para fins de controle e perseguição. É crucial, ao explorarmos essas conexões entre a inteligência artificial e as profecias bíblicas, mantermos uma postura de humildade e reconhecermos a nossa limitação em interpretar completamente o futuro. As profecias bíblicas são frequentemente complexas e podem ter múltiplos cumprimentos ao longo da história. No entanto, a rápida evolução da IA e sua crescente influência em todos os aspectos da nossa vida nos convidam a refletir sobre esses temas com seriedade e a buscarmos discernimento na Palavra de Deus para que possamos estar preparados para os desafios e oportunidades que o futuro nos reserva. A nossa esperança não está na tecnologia, mas em Jesus Cristo, que prometeu voltar e estabelecer o seu reino eterno de justiça e paz. A nossa tarefa é permanecermos vigilantes, buscarmos a verdade, amarmos uns aos outros e anunciarmos o Evangelho a toda criatura até que ele volte. Se a inteligência artificial pode ter implicações tão significativas e profundas à luz das profecias bíblicas, qual deve ser a nossa postura como cristãos diante dessa realidade emergente e em constante transformação? Devemos abraçar essa tecnologia sem nenhuma ressalva, confiando cegamente em seus benefícios? Ou devemos temê-la e evitá-la a todo custo, vendo-a apenas como uma ameaça ao nosso modo de vida e à nossa fé? Ou será que existe um caminho de sabedoria, um meio-termo equilibrado que podemos trilhar, buscando usar a tecnologia para o bem, enquanto permanecemos vigilantes aos seus potenciais perigos? Navegando na era da IA, a postura do cristão segundo a Bíblia.
Diante desse cenário complexo e multifacetado que a inteligência artificial nos apresenta, qual deve ser a resposta do povo de Deus, daqueles que seguem a Jesus Cristo e buscam viver de acordo com os princípios da sua palavra? Acredito que a palavra nos oferece princípios claros e atemporais que podem nos guiar nessa jornada, nos ajudando a discernir o certo do errado e a agir com sabedoria em um mundo cada vez mais tecnológico. Primeiramente, como cristãos, somos chamados a buscar discernimento em todas as coisas. Em sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo orava para que o amor dos irmãos abundasse cada vez mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que pudessem discernir o que é excelente e serem puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Precisamos nos esforçar diligentemente para entender como a IA funciona, quais são os seus potenciais benefícios para a sociedade e para o indivíduo, e quais são seus riscos inerentes e as possíveis consequências negativas. Devemos analisar tudo isso à luz dos valores e princípios eternos do reino de Deus, buscando sempre a verdade e a justiça. Não podemos nos permitir ser ingênuos e acreditar cegamente em todas as promessas da tecnologia, nem cair no alarmismo exagerado e rejeitar qualquer avanço tecnológico. A chave é buscar a verdade com inteligência, com estudo e com oração, e agir com sabedoria, baseados nos princípios da palavra de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina a usar todas as ferramentas e recursos que Deus coloca à nossa disposição com responsabilidade e com o objetivo de glorificar o seu nome. Em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo nos instrui de forma clara: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se a inteligência artificial pode ser utilizada como um instrumento poderoso para o bem, para o avanço da medicina e da ciência, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, para a otimização de processos que beneficiam a sociedade como um todo, devemos buscar utilizá-la de maneiras que honrem a Deus e abençoem o nosso próximo, sempre com ética e integridade. Mas, se essa mesma tecnologia pode ser empregada para fins destrutivos, para manipular, enganar, oprimir, violar a privacidade ou desumanizar as relações, devemos resistir e nos afastar de tais usos, buscando sempre o que é justo, verdadeiro e bom. Em terceiro lugar, é fundamental lembrarmos constantemente que a nossa esperança última e verdadeira está em Cristo e não em qualquer avanço tecnológico ou solução humana. Em sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2, somos exortados: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A inteligência artificial pode trazer inovações e comodidades para o nosso dia a dia, mas ela jamais poderá suprir as necessidades espirituais mais profundas da humanidade, como a redenção do pecado, a paz interior e a vida eterna. A nossa fé deve permanecer firmemente ancorada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Por fim, como crentes que aguardamos a volta de Jesus, somos chamados a estar atentos aos sinais dos tempos. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 3, Jesus repreendeu os fariseus e saduceus por serem capazes de discernir os sinais do tempo no céu, mas não discernirem os sinais dos tempos messiânicos. A rápida ascensão da inteligência artificial, juntamente com outros eventos que presenciamos no cenário mundial, como guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes e pestes, Mateus 24, 6-7, pode ser um indicativo de que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está cada vez mais próxima. Essa percepção não deve nos gerar medo ou ansiedade paralisante, mas sim nos motivar a vivermos de forma santa e irrepreensível, a compartilharmos o Evangelho com urgência e paixão e a nos prepararmos diligentemente para o encontro glorioso com o nosso Salvador. Olhando para o amanhã, o que o futuro nos reserva na era da inteligência artificial? O futuro da inteligência artificial é, em grande parte, uma tela em branco, repleta de possibilidades empolgantes e incertezas desafiadoras.
Uma coisa é inegável: essa tecnologia revolucionária veio para ficar e continuará a moldar o nosso mundo de maneiras que hoje talvez nem sequer consigamos imaginar em toda a sua extensão. Como seguidores de Cristo, precisamos estar vigilantes e preparados para este futuro, buscando constantemente conhecimento, discernimento e sabedoria que vem do alto para navegarmos com integridade e propósito nesse cenário em constante evolução. Acredito firmemente que a chave para enfrentarmos os desafios e aproveitarmos as oportunidades que a era da IA nos apresenta reside em mantermos o nosso foco inabalável em Deus e nos seus princípios eternos, que são imutáveis e nos oferecem um fundamento seguro em meio às transformações do mundo. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa em nossas mãos, mas ela jamais poderá substituir a nossa fé genuína, o nosso amor sincero e prático pelo próximo e a nossa busca incessante por uma vida de santidade e obediência aos mandamentos de Deus. Qual foi a principal mensagem ou reflexão que você leva deste vídeo para o seu dia a dia? Compartilhe a sua perspectiva final nos comentários. E se este conteúdo te abençoou, te fez pensar e te aproximou de Deus, e você deseja que o Minutos com Bíblia continue explorando temas relevantes e desafiadores como este, compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Assim, você nos ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem da Palavra de Deus. Aproveite e veja mais este vídeo que aparece agora em sua tela, que também aborda um tema relevante para os nossos dias e que certamente irá edificar a sua vida. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Até o nosso próximo Minutos com Bíblia.